Eu queria quero dar sequência aqui à nossa série de mensagens sobre identidade fraturada. E é um tema, irmãos, que já faz um tempo que vem me incomodando, principalmente porque cada vez mais nós vemos que não só as pessoas próximas de nós, como o Brasil, ele é um país que sofre muito com a questão emocional, com as questões. O Brasil é líder em ansiedade, em depressão, e aparentemente nós moramos num país tropical, um país que às vezes acha que todo mundo aqui está sempre sambando e feliz da vida, né? Que vem de fora sempre pensa às vezes isso, e na verdade não, né? Na verdade, quando nós olhamos para esses índices, nós somos ali os primeiros, né, em depressão, em ansiedade. E com certeza você já ouviu ou sabe, ou você é alguém que tem sofrido com algo nesse sentido, com alguma questão emocional na sua vida, né? Isso, infelizmente, faz parte de nós, né? E hoje eu queria justamente falar sobre as nossas emoções fraturadas. Nossas emoções fraturadas, porque as nossas emoções elas afetam diretamente o nosso caráter, e quando nós estamos com as nossas emoções fraturadas, a nossa identidade vai ficar fraturada, e se a nossa identidade ficar fraturada, então somos uma pessoa sem freio, sem limites, quando as nossas emoções estão quebradas, e naturalmente nós teremos vidas frustradas. Não só a nossa, como das pessoas à nossa volta, se nós estamos com as nossas emoções fraturadas. Mas eu não sei você, mas eu sempre ainda tenho um preconceito muito grande quando a gente começa a falar sobre essas questões emocionais e mentais, né? Eu não sei se porque meus avós são tudo da roça, então é um sistema mais bruto, né? Talvez mais parecido como o nosso aqui em Vitimarsum. Então tem algumas coisas que eu escuto falar, isso é frescura, né? Uma palhaçada e tal. E aí você tem que não e tal. Então a minha tendência sempre é ter essa reação, talvez assim como você, é pensar que é frescura e aí depois começar a conversar. E eu sempre tive isso muito forte, assim, toda vez que alguém ia falar para mim, poxa, fulano está com depressão, fulano está assim, eu falava, mas isso é frescura, né? Faltam uns boletos no peito para pagar, deixa vir uns boletão no peito para pagar, para ver se vai ter tempo, né? Até quando eu comecei a ver amigos meus, pessoas que eu julgava forte emocionalmente, pessoas bem resolvidas consigo, com uma carreira profissional, infelizmente sofrendo por questões emocionais, né, por depressão e por todas essas questões. E aí eu comecei a falar, opa, peraí, né, não é bem por aí. E aí a gente estudou um pouquinho no seminário, bem por cima, porque já vai fazer 16 anos que eu fui para o seminário, e há 16 anos atrás os professores já falavam assim que, olha, vocês vão ter que lidar, vocês pastores que estão se formando agora, vocês vão ter que lidar com essas questões muito mais forte do que os pastores das últimas gerações, porque, infelizmente, esse gráfico está só subindo, então vocês vão pegar ele mais no pico do que nós, né? E essa é a realidade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, e volto aqui a reforçar aquele ponto que o Júnior falou na mensagem, o Luciano também citou semana passada, que quando ele fala da inerrância das Escrituras, né, o Júnior falou assim, uma das provas que a Bíblia ela é eficaz é que ela tem aqui, ela relata falhas. Homens de Deus, pessoas de Deus, levantadas por Deus, e a Bíblia faz questão de mostrar que essas pessoas também falharam, essas pessoas também passaram por dificuldades assim como eu e você. E eu quero que você abra aí a sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis. Ou acesse, né, ligue a sua Bíblia aí. Em 1 Reis, eu vou falar a história de Elias, capítulo 17, 18 e 19. Elias, um homem levantado por Deus, num tempo bem difícil.
Aqui já é pós Davi, Salomão, e Elias, ele é um homem levantado por Deus. E infelizmente aqui o contexto de Elias, ele é levantado porque o rei, que era para ser o rei, representante do Senhor, casa com uma mulher e ela, na verdade, começa a não matar os profetas de Deus e incentivar a adoração a Baal. No ponto que existe muito mais adoradores e profetas de Baal do que os profetas do Senhor, do que os profetas do Deus de Israel. E Elias, ele é levantado nesse contexto e ele traz logo no início uma mensagem muito dura dizendo, olha, vai ter seca, não vai chover. Chover é uma questão, né, pontual, a gente não fica 24 horas por dia e nem todo dia chove, né? Mas o orvalho, ele é quase algo natural, não é? Mas Elias fala que não vai chover e não vai ter nem orvalho, vai ser seca da braba. E ele é levantado nesse contexto. E ele é levantado e ele traz essa palavra dura do Senhor e logo Elias começa a ser essa voz do Senhor contra esse pecado de Israel, contra esse problema, até que chega um ponto que aí Elias, ele mata 450, lá no capítulo 18, ali, eu falei agora do 17, do 18, mata 450 profetas de Baal. Tem ali um teste sobre quem é o Deus vivo, óbvio que é o Deus de Israel, e aí Elias leva eles para a beira da água e mata 450. E naturalmente, lá no capítulo 19, após isso acontecer, lá no versículo 1 diz assim, ora, Acabe, que era o rei que eu falei, contou a Jezabel, a esposa que eu falei, que matou os profetas e incentivava a adoração a Baal. Tudo que Elias tinha feito, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Só uma pausa aí. O texto, o versículo 23 diz que Elias teve medo. Elias, um profeta do Senhor, um homem levantado por Deus, teve medo. Elias, um ser humano, assim como eu e você, ele teve um sentimento que todos nós temos, medo. Continuamos. Em Bersaba de Judá, ele deixou o servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de Shiaste e sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante. Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se. O anjo do Senhor voltou a tocar nele e disse, levante-se e come, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegada a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Irmãos, eu quero que você dê uma olhada, bem claro comigo, que um homem usado por Deus, um homem de Deus, ele depois de ter não só experimentado algo de Deus individualmente, como publicamente, socialmente, ele matou 450 profetas de Baal, demonstrando que era um homem usado por Deus. Todos à sua volta que viram isso reconhecia que ele era um homem usado por Deus. Mas o texto continua que após isso, Jezabel fica sabendo do que ele fez e manda um mensageiro para enviar uma ameaça de morte, falando até amanhã eu vou fazer o que você fez com eles, ou seja,
cortar a sua cabeça. E aí, no versículo 3 que eu falei, diz que Elias teve medo, e porque ele teve medo, ele fugiu um dia. E eu quero que você preste atenção, porque ele foge durante um dia, e a intensidade dessa fuga dele é tão grande, que quando ele passa esse um dia no deserto, correndo, fugindo, quando ele para, a primeira coisa que ele faz é orar. Ele senta debaixo de uma árvore e ora. Ele chega correndo, senta, encontra uma sombra no deserto, senta, e a primeira oração dele, a primeira fala dele é: Senhor, tira a minha vida. Eu já vivi demais. Prefiro morrer pela mão do Senhor do que por a mão de Jezabel. Olha o nível emocional que Elias chegou. Ao ponto de orar ao Senhor, falando: Senhor, tira a minha vida. E ele não está orando como alguém que acha que está jogando um pedido ao vento. Ele está orando, e eu quero que depois, durante a semana, você faça a sua lição de casa e leia o capítulo 17, o 18, o 19, e veja como Elias é usado por Deus diante desses profetas de Baal. Ou seja, ele é um homem que está acostumado a falar: o Senhor vai fazer, e ele vê fazendo. Sabe aquelas pessoas que a gente acha assim: nossa, esses homens ali, nossa, se eles orar, vai cair um trovão agora, porque esse é usado por Deus. Esse era Elias. Então ele está acostumado assim: não, Deus fala e faz. E o que eu peço com o Senhor, ele age. E a primeira oração que ele faz, depois desse esgotamento físico que ele também chega, por caminhar um dia no deserto, é: Senhor, tira a minha vida. E ele adormece, cansado, exausto. Eu não sei você, mas a maioria de nós talvez não fez uma oração dessa pedindo para que Deus tire a vida, ou talvez fez, mas com certeza todos nós em algum momento já fez aquela oração de: Deus, eu não aguento mais. Eu vou ter que ser o mais sincero aqui, sem nem você dizer para Deus que você está sendo sincero, mas você sendo, falando aquilo que você jamais imaginou dizer para ninguém. Chegar e falar: Senhor, é isso, eu não aguento. Fisicamente, emocionalmente, eu não aguento. Não aguento. Eu não sei vocês, mas eu já fiz essa oração várias vezes. De alguns momentos chegar diante de Deus e falar: Senhor, é isso. Não sei o que fazer. Humanamente não vejo talvez resposta, não vejo direção. É isso. E jogar diante de Deus o mais profundo coração, sem nem pensar as palavras que está sendo dito. Mas sabe o que é interessante? É que na Bíblia o deserto é um lugar de tratamento de Deus. O deserto é um lugar onde Deus leva as pessoas para um lugar extremo, porque o deserto é extremamente quente e extremamente frio. E nesse lugar de extremo, na história das Escrituras, na história do cristianismo, na história de Deus, relatada nas Escrituras, sempre que Deus leva alguém para o deserto, é levado para ser tratado. Mateus capítulo 4, Jesus é levado para o deserto, e depois desse processo, ele começa a sua caminhada dos 3 anos com os discípulos. Deserto é um lugar extremo, difícil, onde ninguém te vê, mas é um lugar de tratamento do Senhor. E ali ele para esgotado, aflito, faz essa oração de esgotamento, de cheguei ao fim, e dorme, de tão cansado que está. E quando ele dorme, o Senhor manda um anjo, toca nele e fala: viu, você está preocupado com o quê? Lembra que eu comecei dizendo que o contexto, a palavra que Elias vem trazer é que ia ter seca? Guardou essa informação? Que não ia chover, que não ia ter orvalho? O anjo acorda Elias e fala, e quando Elias olha para o lado, tem um jarro de água e um pão quentinho na brasa. O Senhor cuidando do teu filho e do teu profeta. Cuidando dele. Olha aqui. Você está aflito por quê? Até no deserto eu estou cuidando de você. E o problema é que nas nossas emoções
nós não conseguimos, às vezes, achar soluções. Sabe por quê? Porque nós ficamos refém às nossas emoções. As nossas emoções tomam conta de nós. E quando as nossas emoções elas tomam conta de nós, nós não conseguimos abrir os nossos olhos para enxergar o que Deus está fazendo. Mas sabe qual que é a grande verdade que você precisa saber? É que a sua emoção, ela não tem autonomia. Quem tem autonomia é você. Em outras palavras, a sua emoção não tem vontade. Quem tem vontade, querer e domínio é você, não são as suas emoções. A sua raiva, ela não tem autonomia. Ela já é a raiva. A brabeza, ela já está aqui, aflorada. Quem tem a autonomia sobre a raiva é você, não a raiva. Só que o problema é que quando nós nos mergulhamos dentro disso, as nossas emoções, parece que elas têm autonomia sobre nós. E aí, em vez de nós termos autonomia sobre as nossas emoções, nós controlarmos as nossas emoções é que nos controlam. E quando a gente chega a um esgotamento, a gente não consegue enxergar nada além do que as nossas emoções estão nos dizendo. E aí você se torna uma pessoa guiada pelas suas emoções. E isso é muito perigoso. Mas eu quero continuar e quero que você dê uma olhada, porque Elias, ele continua, o anjo toca ele, ele come, ele está tão cansado, irmãos, que se você olhar no texto, o anjo acorda ele e depois ele volta a dormir. O anjo acorda Elias, ele come e ele dorme de novo. Ele correu valendo, né? E aí depois ele volta a dormir e depois o anjo acorda ele e fala, levanta, porque agora você vai fazer uma viagem que vai ser puxada. Só que agora você não está correndo de medo com as suas emoções. Agora você vai correr guiado pelo Senhor. Olha aqui que um dia, quando nós somos guiados pelas nossas emoções, onde nós chegamos sozinhos, orando, pedindo a morte no deserto, morrendo de fome e sono e cansado. Dá uma olhada agora, quando nós somos guiados e alimentados pelo Senhor. No versículo 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu e fortalecido com aquela comida da onde? Preparado pela mão de quem? Pelo Senhor. Agora, alimentado pelo Senhor, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até a chegada de Horebe. Quantos dias ele viajou agora? 40 dias. Se você continuar querendo correr, guiado pelas suas emoções, a trajetória da sua vida, sozinho, guiado pelas emoções, você vai chegar a um esgotamento que você não vai conseguir enxergar nada, além das suas emoções. E o chamado do Senhor para mim e para você é para sanidade, é para autonomia, não é para que nós sejamos guiados pelas nossas emoções. Não é para que você e eu vivamos dessa forma. Nós precisamos lembrar que nós temos um Deus que está guiando a minha e a sua vida. E Ele não quer que você seja refém das suas emoções. Ele quer que você seja refém da palavra dEle. Seja refém da palavra do Senhor. Paulo vai dizer que ele se tornou prisioneiro de Cristo Jesus, dizendo assim, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu não tem nenhum outro lugar que eu não vou, que eu não esteja cercado por Cristo Jesus. Porque é Ele que conduz a minha vida. Mas eu quero perguntar para você, se você acha que você é guiado pelas suas emoções. Não precisa responder, pensa aí. Você acha que você é guiado pelas suas emoções? É interessante que daí esses dias a gente estava comendo uma pizza com um casal, né? E aí a pessoa perguntou assim, poxa, eu fico perguntando, pastor, você é colérico, como é que você faz para não voar no pescoço das pessoas? Aí eu falei, né, claro, pela intimidade a gente podia conversar bem mais tranquilo, né, a pessoa me conhecendo, já sabe quem eu sou.
falei assim, nem sempre é fácil não, cara. Nem sempre é fácil. A maioria das vezes eu estou ali em oração mesmo e não estou agindo como o meu eu agiria. E eu já falei para vocês do meu histórico familiar, que meu avô paterno ele foi exonerado da polícia por um histórico de agir com violência. O meu avô materno também, não era policial, mas também tem esse histórico. Nós temos aí tem armas dele guardadas até hoje, e nem tudo era só para caça, né? É o que dá para dizer que está sendo gravado. Então eu tenho esse histórico. E eu lembro quando eu fui para o seminário, eu fui para o seminário e dentro do seminário tinha uma matéria que chamava Vida Cristã. É um básico assim do discipulado, quando você faz uma escola ministerial, sempre tem isso para trabalhar na vida de quem está lá, né? E a gente fez vários testes de personalidade para a gente entender, teste de dons e tal, não sei o quê. E depois o Jaziel, que foi o professor, ele chegou, o Jaziel Botelho, ele falou assim, agora diante de tudo isso aí, nós vamos ler um livro, que esse livro aqui vai ter prova. E ele não era de dar prova, era o cara mais informal, talvez quem já ouviu o Jaziel Botelho falar, ele é um senhor de quase 80 anos que fica fazendo mais piada do que... É difícil você achar que ele está pregando, né? Então, ele era professor, então a gente fala... Era assim que a gente olhava. E aí ele falou, o livro era do Temperamentos Controlados pelo Espírito. E falava justamente que os nossos temperamentos, as nossas emoções, elas precisam ser controladas pelo Espírito Santo e não por nós. E que a minha e a sua personalidade, ela não é nunca e nunca será desculpa para você agir contra a palavra de Deus. E no final dizer, não, é porque eu sou assim. A minha personalidade é assim. Porque foi assim que eu fui ensinado. Porque é assim que eu aprendi. Porque é assim desde sempre. Não é assim. Alguém que é controlado pelas suas emoções é alguém que a emoção tem fácil acesso e é controlado, sabe? Bateu, levou. Falou, magoou. Chegou, teve resposta. O bateu, levou é de quem tem personalidade ativa, né? Bateu, levou. Mas quem tem, às vezes, a personalidade mais fechada, se você falar uma palavra fora do negócio, pronto, magoou. E a pessoa vai levar 20 anos para descobrir que você está magoada com ela. É alguém que as emoções estão sendo controladas, irmãos. Está controlando a sua vida. Tanto alguém que é agressivo, respondão, expressivo, né? Chegou, já está falando, chegou, já está respondendo, como alguém que só de ouvir já 200 anos para conseguir digerir aquilo, as emoções que estão controlando você. Não é você, não é o Espírito Santo. Não é a palavra do Senhor que está te controlando, são as suas emoções. Tanto para você ficar quieto e amargurado com as pessoas e não responder e levar tudo aquilo para o coração, como para você já sair atropelando todo mundo. São as suas emoções que estão controlando você e não o Senhor. E eu quero deixar para você algumas lições muito práticas para a gente caminhar. Primeiro eu quero dizer para você algumas coisas que você tem que parar. Para. Com relação às suas emoções, para imediatamente. Você precisa parar. Primeiro, de lutar contra a realidade imutável. Vou dar um exemplo, irmãos, do que eu estou querendo dizer. Para de lutar contra a realidade imutável. Vou dar um exemplo. Quantos aqui ainda estão bravos com o turismo? Não precisa se revelar. Vai mudar se ficar bravo ou não? Você acha que o turista vai parar de vir aqui porque, nossa, agora o pastor Marcos ficou bravo. Nossa, eu queria tanto tomar um café no Cleaver, mas o pastor Marcos ficou bravo, não vou mais lá. Eles nem sabem quem são eu e vocês, irmãos. As pessoas não vão deixar de vir aqui porque eu e você, nós ficamos bravos. Essa realidade é imutável. Eu planejei isso? Você planejou isso? Não, mas a realidade é assim. É algo que está aqui, está posto, está claro. É a realidade.
Eu e você ficarmos ofendidos e bravos não vai mudar isso. E tem pessoas que emocionalmente estão presos com realidades que são imutáveis. Não vai mudar. E você, pela misericórdia e graça de Deus, precisa experimentar a cura e o tratamento do Senhor. Porque tem pessoas que perderam alguém. Você está de luto. Mas tem pessoas que perderam pessoas já tem muitos anos. E ainda estão presas no luto. O luto, irmãos, é uma realidade dolorida. Para mim e para você. Quando nós perdemos alguém, fere a nossa alma, fere a nossa identidade, fere quem nós somos. Mas você, pela graça do Senhor Jesus, Ele te manteve vivo, e se Ele te mantém vivo, Ele tem propósito para você. Você não vai mudar essa realidade. Se a pessoa foi soberania do Senhor, não há uma folha que cai sem que o Senhor não permita. Essa realidade não vai mudar, mas você vai ter que parar de lutar com essa realidade e experimentar a cura e o tratamento do Senhor, porque senão suas emoções vão continuar feridas. Tem realidades da nossa família, de decisões que outras pessoas tomaram diferentes das que você tomaria. Está tomado. Alguém vendeu algo que você não queria que vendesse. Alguém comprou algo que você queria que não comprasse. Alguém partilhou algo que você queria que partilhasse diferente. Está posto. Essa realidade é imutável às vezes. E às vezes você ainda está preso dentro de uma realidade que não tem mais como mudar. Foi feito, está feito. E enquanto você não experimentar a cura de Deus, você vai carregar sobre isso e vai continuar sendo refém das suas emoções. Então, para de lutar contra isso. Para a sua saúde mental e emocional, pare de lutar contra as realidades que você não tem mais como mudar. Agora, o que eu quero dizer para você sobre isso, uma observação, é que aquilo que é a esperança de transformação no Evangelho, de transformação do agir do Senhor, não perca as suas esperanças. Os seus filhos não confessaram ao Senhor, os seus netos ainda não confessaram ao Senhor, Vitimarsum não confessou ao Senhor, alguém ainda não te perdoou que está vivo, você precisa perdoar alguém que está vivo. Há cura do Senhor e transformação para todas essas áreas. Não pare de acreditar, porque essa realidade, mesmo que pareça ser impossível, ela é mutável, ela muda, porque o Senhor muda. Entende o que eu estou dizendo? Não é você não crer no sobrenatural de Deus, é você entender aquilo que emocionalmente você tem que continuar crendo e aquilo que não depende de você. Aquilo que é uma realidade que está posta. O Lucas torce por coxa branca. Vixe, eu já orei tanto pela vida dele. Ele não vai mudar. Para que a gente tenha paz na academia, eu preciso saber que ele vai continuar torcendo por coxa. Mesmo que toda vez que eu estou com a camisa do Corinthians, ele tira sarro de mim. Mas faz parte do nosso bom dia, né, Lucas? Se não começa com uma piada, né? Entende, irmãos? É entender aquilo que você precisa olhar para as suas emoções e falar assim, opa, isso aqui eu preciso saber que eu não vai mudar. Para que emocionalmente eu esteja bem. Isso aqui eu preciso continuar crendo, porque o Senhor é poderoso em obras para fazer infinitamente mais do que a gente pede e imagina. Deu para entender? Então, para de lutar com algumas coisas. Lembra que Deus é soberano. Lembra que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Lembra disso, porque isso te conforta. Porque tem luta que a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra questões espirituais. Então, às vezes você está lutando emocionalmente quando a sua luta tinha que ser de joelhos no chão. Reconhecendo que você está de joelhos sobre um Deus soberano. Olha como isso conforta nossas emoções, irmãos. Você está orando diante de que Deus? Se você lembrar que você está orando diante de um Deus vivo, nossa, você dobra o joelho na sua casa diferente. Porque você está falando com um Deus poderoso. E aí você para de ficar lutando emocionalmente com essas coisas e entende que o Senhor é soberano para fazer. Todo joelho vai se dobrar. Tudo que não é do Senhor vai cair. Toda mentira que está escondida, tudo aquilo que está oculto será jogado do telhado. Então isso conforta a minha alma e alivia as minhas emoções. E aí,
tem outra coisa que eu quero dizer para você: parar. Para de tentar explicar, de dar explicações para suas emoções, colocando uma desculpa de espiritualidade. Para de tentar explicar, de dar explicação supostamente espiritual para o seu descontrole emocional. Para de dar explicação supostamente espiritual para o seu descontrole emocional. Tem gente que é mais ativo na sua forma de expressar, de ser e de falar. E às vezes nós confundimos a nossa forma de ser e compreender a fé com espiritualidade. Isso tem a ver com as suas emoções. Tem gente que chora, tem gente que não chora, tem gente que pula, tem gente que não pula. Quem vai julgar se o seu silêncio é de reflexão com o Senhor e se o seu pular é de expressão no Senhor? Eu tenho como julgar isso? Então para de fazer isso com os outros e com você. Porque emocionalmente é você e o Senhor que está avaliando isso. Então, às vezes, nós jogamos o nosso jeito de expressar como se eu sou assim porque isso aqui é fé, isso é espiritualidade. Então, eu chego aqui, atropelo e deixo você emocionalmente mais doente, espiritualmente mais doente, porque, na verdade, eu quero que você faça do meu jeito. No final das contas, você só tem um descontrole emocional. Da mesma forma como você também olha para as pessoas que são mais expressivas e expressam isso no Senhor e falam porque querem servir, querem ser voz, instrumento de Senhor de tocar a vida das pessoas, e você por emocionalmente estar preso, julga também que todo mundo que é assim está só sendo superficial. Percebe que os dois extremos é terrível, irmãos. E os dois extremos refletem emoções descontroladas. E às vezes a gente é duro com as pessoas porque a gente quer dar essa desculpa. Não foi porque o Senhor mandou eu falar. O Senhor mandou você falar nada. Tem certeza? Porque a Bíblia vai dizer que quando o profeta falar, nós precisamos discernir se aquilo vem do Senhor. Então o profeta falou, qual foi o discernimento que nós tivemos? Qual é a base nas Escrituras para isso que o profeta está dizendo? Porque às vezes nós estamos com sentimentos e impressões sobre determinadas pessoas e jogamos isso como espiritualidade. E aí a gente pode entrar numa anomalia terrível, quando nós temos pessoas, um grupo de pessoas que é só guiado pelas suas emoções. Às vezes a sua dureza de coração é porque você está preso às suas emoções e não consegue entender o agir de Deus sobre a vida de outras pessoas. E você dá a desculpa da espiritualidade. Não, porque a minha fé é assim, eu sou alguém muito mais, Aí você fala, tá bom, irmãos, então tá bom, você é assim, então vamos entender, como é que está a sua vida com Deus dentro da sua seriedade? Não, esse negócio aí é outra coisa, então para de dar desculpa à espiritualidade, não é nada, você está duro assim porque o Senhor Jesus não está quebrantando sua vida, você não vive o novo do Senhor todos os dias. Então, nós precisamos parar de dar desculpas espirituais para aquilo que é nossa carne, para aquilo que é as nossas emoções. Não importa como você seja, a personalidade que Deus te deu, não use ela para justificar o seu descontrole emocional. Tanto de você que é mais parado, fechado, tanto de você que é mais expressivo e gosta de falar mais. Por quê? Depois eu vou te dizer por quê. E eu queria deixar algo muito claro para você também, que você precisa parar, mas que você precisa ser. Dentro das suas emoções, você precisa parar de agir, de brigar com aquilo que não vai mudar e de lutar por aquilo que o Senhor pode fazer e está te chamando para fazer. Para de justificar a sua personalidade pelo seu descontrole emocional. E eu queria dizer para você que você precisa ser íntegro com as suas emoções. Por que você precisa ser íntegro? Porque nós precisamos ser as pessoas... O chamado do Senhor Jesus para mim e para você é para a integridade. É o quê? Eu estou triste. Eu estou triste. Se eu estou triste, eu estou triste. Se eu estou alegre, eu estou alegre.
E sabe qual é o problema? É que parece que a nossa fé ela não tem mais espaço para a gente viver a integridade das nossas emoções. A gente precisa se tornar todo mundo um robô que não tem emoções nenhuma. Isso é uma mentira. Porque quando você colhe bem, você faz um churrasco para comemorar com todo mundo. Mas quando alguém decide a tomar a decisão por Jesus, como você age diante dessa maravilhosa bênção do Senhor? Isso é colheita de almas, irmãos. Nós deveríamos fazer um churrasco também. Nós colhemos soja bem e agora estamos colhendo almas para o Senhor. Lá no céu nós vamos levar o quê? A soja ou as almas? Percebe? Então, a gente precisa dar lugar de sermos íntegros com as nossas emoções, principalmente naquilo que reflete o Senhor Jesus. Você está triste? Então eu estou triste. Por quê? Porque minha semana não está muito boa. Eu não estou bem. Eu estou profundamente amargurado. E o Senhor Jesus nos ensina assim. Se você olhar em Mateus, no capítulo 5, no versículo 4, Jesus vai dizer que felizes são os que choram. Então, no Evangelho há espaço para as nossas emoções, sim, para as emoções íntegras. Felizes são os que choram. E pensa, irmãos, como para mim eu fiquei um tempo sem chorar na minha juventude, por decepção amorosa. Eu era jovem, adolescente, me decepcionei com uma moça e aquilo me deu uma dureza de coração que eu não chorava. Não chorava. E eu tive que ser tratado pelo Senhor. Que felizes são os que choram. A queda está aí e o pecado afeta todos nós e coisas acontecem na minha e na sua vida e nos machucam. E às vezes isso faz com que a gente chore. E faz parte. E depois, quando eu chorei, nossa, foi uma torneira que não abria. Que não fechava. Olha aí, tem gente atenta, hein? Obrigado. A Carla também soprou ali. Teve uma torneira que não fechava, irmãos. E às vezes, como pastor, eu também preciso tratar isso, porque quando falece alguém, nas minhas emoções, já atinge um sistema, que eu não sei, preciso conversar com alguém que sabe isso, que eu entro no modo assim, eu preciso consolar, eu preciso trazer uma palavra, eu preciso trazer segurança para a família, eu preciso trazer isso para as pessoas, e às vezes eu vou chorar 2, 3 dias depois. Eu não choro no dia. Quando a minha avó faleceu, a minha avó, eu estava contando esses dias para as pessoas que eu estava fazendo o café, desde a fruta até torrar e coar o café. Esses dias eu estava fazendo isso aí, desde a fruta, pegar, secar e tal, até passar o café. E quando eu estava fazendo aquilo lá e tirando, debulhando o café, eu lembrei da minha avó na hora. Eu tinha um relacionamento muito incrível com a minha avó. Eu ia lá, ela pedia para eu orar por ela orava por mim. Eu lembro da minha avó até hoje e me emociono. Mas no enterro da minha avó eu tive que resolver um monte de coisas, e eu tive que fazer aquele culto, e aquele culto tinha gente de vários lugares, pessoas que não conheciam o Senhor Jesus. É uma oportunidade que Deus estava me dando de pregar o Evangelho, que eu só fui chorar 3 dias depois. E a Carla lembra disso. Mas eu tinha que chorar, porque eu preciso ser íntegro com as minhas emoções. Eu não posso tentar reprimir as minhas emoções. E o Senhor Jesus fala isso. Teve outro momento lá em João, no capítulo 11, no versículo 35, que o texto bíblico vai dizer que Jesus chorou sobre a morte de Lázaro. O texto vai dizer, Jesus chorou. Se Jesus ele é íntegro com as suas emoções, por que eu e você nós achamos que não? Que nós não devemos ser íntegros com as nossas emoções. Eclesiastes, que a gente sempre lê para os jovens e vai dizer que há tempo para todas as coisas, Eclesiastes no capítulo 3, versículo 4, vai dizer que há tempo de rir e de chorar. Então há tempo do riso, mas há tempo do choro, desde que você seja íntegro com as suas emoções. O salmista, no Salmo 69, ele começa e vai dizer, é um salmo do grito ao Senhor, que chega um momento que ele fala assim, a minha garganta está seca, de tanto gritar, orar e pedir.
Eu gosto da NVI que vai dizer que assim, a minha garganta está abrasada, ou seja, minha garganta está queimando de tanto clamar ao Senhor, por pedir socorro. Olha como os salmistas, o Evangelho, o Senhor Jesus nos mostra que nós precisamos ser íntegros com as nossas emoções, não queira esconder suas emoções, porque se você estiver fazendo isso, naturalmente, a consequência disso é que você vai ser uma pessoa emocionalmente doente. Tanto você que não consegue controlá-la, não tem freio, como você que acha que ela está sempre o tempo todo nas suas mãos. Ela não vai estar. E a gente vai continuar depois esse tema falando sobre outras coisas nesse sentido. E eu ainda queria dizer para você ser íntegro com as suas emoções, mas também para você não ser refém. E eu quero terminar com esse dizer: não seja refém das suas emoções. Paulo, dá uma olhada comigo lá em Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios, no capítulo 10, desculpa, 2 Coríntios capítulo 10, Paulo, ele ali praticamente está fazendo uma defesa do seu ministério. Lá no versículo 5. Vamos ler o 4 também. 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 4, que diz assim: as armas com as quais nós lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para construir fortalezas. Opa, quais são as ferramentas que você precisa buscar para lidar com as suas emoções? São contratar vários coaches? Pode ser que coach vai te ajudar no seu trabalho, tem o seu lugar, tem o seu valor. Mas a arma pela qual um cristão busca para lutar são essas armas que Paulo está falando aqui. As armas de Deus, as armas do Senhor, que são poderosas para construir fortalezas. E no versículo 5 ele fala assim: para destruirmos argumentos com toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativos todo pensamento para torná-los obediente a Cristo. Pois nós levamos cativos todos os nossos pensamentos. E aqui a gente poderia também essa palavra dar a ideia de todo pensamento, de todo propósito, de toda intenção. E aí tem um acréscimo meu aqui, né? Todo planejamento. Porque nós somos bons no planejamento, né? Você já está com o planejamento do ano que vem, já está com o planejamento do plantio da soja, da colheita, do milho, da silagem. Nós somos bons no planejamento. E aí Paulo vai dizer assim: nós levamos cativo ao Senhor todos os nossos pensamentos, para que eles sejam obedientes a Deus. Não seja refém das suas emoções. Antes de tudo, leve elas para o Senhor. E que as suas emoções, que o seu pensamento, que o seu meditar, que o seu planejar, que tudo aquilo que cerca você possa levar cativo ao Senhor. Leva cativo ao Senhor, para que tudo isso seja obediente a Deus. Os seus planejamentos, a sua vontade, o seu chorar, o seu rir, o seu emocionar, o seu gritar, a sua falta de perdão, o seu senso de justiça. Leva tudo isso cativo ao Senhor, para que no final das contas todas essas emoções sejam obedientes ao Senhor. Porque o problema do cristão, irmãos, não é a gente saber, muitas vezes, do que a palavra do Senhor nos diz. Às vezes a gente já sabe. Falar de perdão para uma igreja de 60 anos, só nesse templo, parece às vezes chovendo molhado, não é? Porque está todo mundo olhando para mim e falando: pois é, né? É. A gente precisa levar cativo as nossas emoções, para que elas possam realmente nos direcionar e para que a gente possa ser obediente a Deus. E que as nossas emoções possam seguir aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Seja chorando pela morte de um amigo, de um ente querido. Ou seja, celebrando porque vidas foram alcançadas, ou porque você teve uma boa colheita. Isso é digno, irmãos, não estou falando que não é. Celebre, é cuidado do Senhor sobre a sua vida. Mas que você possa ser sincero ao Senhor e que tudo isso esteja cativo a Ele. Que você não seja refém das suas emoções. E que a sua identidade ela possa ser regenerada, as suas emoções. Que ela possa ter essa fratura que talvez já aconteceu em algum momento, que faz com que você seja duro demais, ou que você seja leve demais, que você nunca chore, ou que você fica rindo em funeral.
que você seja alguém que leva as suas emoções cativas ao Senhor, para que você possa vivê-las da forma como o Senhor quer que você viva. Foi Ele que te deu as emoções, foi Ele que te deu o sentir. E Ele quer que isso faça parte do degustar da vida. E eu quero terminar com isso. O Senhor Jesus Deus nos deu emoções, para mim e para você, para que a gente possa saborear os gostos da vida. Já parou para pensar que nós sabemos qual é a gente consegue lembrar por causa das emoções, qual é a tristeza, qual é a alegria, qual é a dor, qual é o sorrir. As nossas emoções nos traz isso, e isso traz gosto para a vida, tanto das coisas difíceis como das coisas boas. Isso é graça do Senhor. Leva cativo, para que você não seja refém de nenhuma delas, mas que todas elas possam expressar o cuidado do Senhor Jesus. Porque depois, na história de Elias, quando o Senhor aparece para Elias, ele fala assim: o que você está fazendo aqui na caverna? Elias, no capítulo 19, ele vai para uma caverna. E aí o Senhor aparece para ele e fala: o que você está fazendo aqui? E aí ele conta toda a história. E ele fala: tá bom, eu vou passar. E aí passa um trovão, passa algo duro, passa um vento forte, e depois passa uma brisa. E aí Elias percebe que é o Senhor. E aí ele vai lá e o Senhor aparece, e sabe o que o Senhor pergunta para ele de novo? O que você está fazendo aqui? E aí ele conta tudo de novo. E ele fala: tá bom, agora você sai. E ele sai dali e cumpre com o propósito dele. Eu não sei qual é a caverna das emoções que você está, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus pergunta para você: o que você está fazendo aí? Saia dessa caverna, que eu quero te dar uma vida e uma vida plena. Leva para o Senhor, leva cativo ao Senhor as suas emoções, que Ele vai cuidar de você. Vamos orar? Convido você a se colocar em pé. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o seu chamado é um chamado para nós, para a sanidade, Deus, para não sermos pessoas reféns às nossas emoções, reféns àquilo só que nós achamos que sentimos e pensamos, mas sim aquilo que a tua palavra diz, mas sim aquilo que o Senhor nos chama para viver. E nós também, Deus, te louvamos porque as emoções que o Senhor nos deu, ela nos ajuda a percebermos a nossa realidade, a discernirmos o que o Senhor tem para nós também. Mas, Senhor Jesus, nós não seremos reféns das nossas emoções. Então, Senhor Jesus, restaura. Se alguns de nós ainda estamos presos em alguma caverna com alguma emoção nossa, seja o medo, assim como Elias foi levado por esse medo, seja o cansaço de tentarmos tanto e parecer que não saímos do lugar, que nós possamos levar tudo isso, Senhor, essa caverna que nos aprisiona, diante da Tua presença, e saber que o Senhor quer nos dar para nós uma vida plena e abundante. Então nós queremos confessar, Senhor, os nossos pecados diante do Senhor com as nossas emoções. Queremos confessar todas as vezes que nós agimos conforme a nossa carne e usamos argumentos às vezes supostamente espirituais, para justificar que nós estamos agindo pelas nossas emoções. Porque nós queremos agir conforme o Senhor nos orienta. Queremos ser tratados pelo Senhor. Queremos que as nossas emoções sejam restauradas, para que nós sejamos uma pessoa, um ser humano, como o Senhor quer que a gente seja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos conceda o teu favor.